Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Eu espero que vocês estejam todos bem e prontos para se emocionar com uma narrativa que vai mexer com o coração de vocês do primeiro ao último minuto. A história de hoje fala sobre Catarina, uma jovem trabalhadora que dedicava sua vida a cuidar da casa de uma família muito rica. Ela era conhecida por sua timidez e pureza de coração, sempre mantendo a cabeça baixa e fazendo seu trabalho com dedicação. Do outro lado, temos Rafael, um empresário milionário que, apesar de todo o sucesso, vivia uma vida solitária em sua mansão imensa. Ele era respeitoso com todos os seus funcionários, mas nunca havia olhado verdadeiramente para nenhum deles. Até que um dia, um pequeno acidente mudou tudo entre eles para sempre. Um simples engano de porta se transformou no início de algo que nenhum dos dois esperava sentir. O que começou com vergonha e constrangimento foi se transformando em algo muito maior, muito mais profundo. Mas será que o amor consegue vencer as diferenças sociais? Será que dois mundos tão distantes podem se encontrar de verdade? E o que acontece quando a família e a sociedade se colocam contra esse amor improvável? Antes de começarmos, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que comenta, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão pela qual continuamos trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Agora me conta uma coisa. Enquanto escuta nossas histórias, você costuma estar fazendo alguma atividade relaxante? Talvez organizando alguma coisa em casa, preparando um lanchinho ou simplesmente descansando após um dia corrido? Deixa nos comentários o que você gosta de fazer enquanto nos acompanha. Adoramos saber como vocês curtem nossos momentos juntos. Bem, agora que estamos todos acomodados e prontos, vamos dar início à história de Catarina e Rafael, uma narrativa que vai nos ensinar sobre coragem, sobre amor verdadeiro e sobre como os encontros mais inesperados podem transformar nossas vidas para sempre. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre acontecia nos dias de semana. Catarina abriu os olhos devagar, ainda sentindo o peso do sono, mas já acostumada com essa rotina que seguia há mais de 2 anos. Ela morava em uma pequena kitnet no bairro da Liberdade, um espaço apertado, onde a cama de solteiro ficava bem próxima do fogão de 2 bocas e da geladeira pequena, que fazia mais barulho do que gelava direito. As paredes eram finas, e ela sempre conseguia ouvir os vizinhos conversando, mas tinha se acostumado com aquilo. Era o que conseguia pagar com o salário que recebia trabalhando na mansão dos Almeida, uma das famílias mais ricas da cidade de São Paulo. Ela se levantou da cama, colocou os pés no chão frio do apartamento e foi até o banheiro minúsculo para se arrumar. No espelho rachado da pia, Catarina via uma jovem de 22 anos, com cabelos castanhos lisos que sempre prendia em um rabo de cavalo bem simples. Seus olhos eram de um castanho claro, quase mel, e sempre pareciam estar observando tudo com uma curiosidade discreta. Ela não se achava bonita. Na verdade, nunca pensava muito sobre isso. Sua preocupação maior era sempre chegar no horário certo no trabalho e fazer suas tarefas da melhor forma possível. A família Almeida tinha sido muito boa com ela desde o primeiro dia, e Catarina fazia questão de retribuir essa confiança com dedicação total. Depois de tomar um banho rápido e se vestir com o uniforme simples que usava para trabalhar, ela preparou um café bem forte na caneca descascada que ganhara da mãe anos atrás. Enquanto bebia o café quente, Catarina olhava pela pequena janela do apartamento e via a cidade começando a acordar. Os primeiros ônibus já passavam na rua, carregados de pessoas que, como ela, saíam cedo para trabalhar. Havia algo reconfortante nessa rotina, nessa sensação de fazer parte de algo maior, mesmo que ela não soubesse exatamente o que era. Ela terminou o café, pegou a bolsa velha de couro sintético que carregava todos os dias e saiu do apartamento, trancando a porta com cuidado. O trajeto até a mansão dos Almeida levava cerca de 1h15 de transporte público. Catarina pegava primeiro o metrô na Estação Liberdade, depois fazia baldeação na Estação da Sé e seguia até uma das estações mais nobres da cidade. De lá, ainda precisava pegar um ônibus que a levava até o bairro onde ficava a mansão.
Durante todo esse percurso, ela gostava de observar as pessoas, imaginar suas vidas, seus sonhos, seus problemas. Havia uma senhora que sempre pegava o mesmo vagão que ela e que sempre carregava uma sacola cheia de medicamentos. Havia um homem de terno que dormia durante todo o trajeto e acordava exatamente na estação onde precisava descer. Essas pequenas coisas faziam Catarina se sentir conectada com o mundo, mesmo sendo naturalmente tímida e reservada. Quando chegou à mansão, Catarina cumprimentou o porteiro, seu João, que já a conhecia bem e sempre tinha um sorriso gentil para ela. "Bom dia, menina Catarina. Como foi o fim de semana?" perguntou seu João, abrindo o portão eletrônico para ela passar. "Foi tranquilo, seu João. Obrigada por perguntar. E o senhor, como está?" respondeu Catarina, sempre educada e interessada nas pessoas ao seu redor. Ela gostava de seu João porque ele a tratava com carinho, como se fosse da família, sem nunca fazer ela se sentir inferior por ser empregada. Essas pequenas gentilezas faziam toda a diferença no dia dela. A mansão dos Almeida era realmente impressionante. Tinha 3 andares, um jardim enorme com uma piscina que parecia de filme e mais quartos do que Catarina conseguia contar. Quando ela começou a trabalhar ali, ficou perdida por algumas semanas até conseguir decorar onde ficava cada coisa. Agora, depois de 2 anos, ela conhecia cada canto daquela casa como se fosse a sua própria. Seu trabalho principal era cuidar da limpeza dos quartos do 2º andar, organizar as roupas nos closets enormes e manter tudo sempre impecável. A família Almeida viajava muito a trabalho, então muitas vezes Catarina passava dias inteiros na mansão praticamente sozinha, apenas com Dona Helena, a governanta mais experiente que cuidava da casa há mais de 15 anos. Dona Helena tinha se tornado como uma mãe para Catarina. Era uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos já brancos, mas com uma energia impressionante. Ela ensinou para Catarina não apenas como fazer o trabalho direito, mas também como se comportar naquele ambiente, como falar com a família quando necessário e principalmente como manter sempre a discrição. "Menina, nessa casa a gente vê e ouve muita coisa, mas não é assunto nosso", sempre dizia Dona Helena. "A gente faz nosso trabalho com carinho, trata todo mundo com respeito e vai embora para casa sabendo que fez a coisa certa." Catarina levava esses conselhos muito a sério e sempre se esforçava para ser uma funcionária exemplar. Naquela segunda-feira específica, Catarina chegou à mansão e encontrou Dona Helena na cozinha, preparando o café e organizando a lista de tarefas do dia. "Bom dia, Dona Helena. Como foi seu fim de semana?" cumprimentou Catarina, guardando a bolsa no armário destinado aos funcionários. "Foi bom, querida. Obrigada por perguntar. Olha, hoje eu preciso que você comece pelos quartos do 2º andar. A família volta de viagem na quarta-feira, então temos que deixar tudo perfeito para eles", explicou Dona Helena, entregando para Catarina a chave dos quartos e a lista com tudo que precisava ser feito. Rafael Almeida acordou naquela segunda-feira com a mesma sensação de todos os dias. A impressão de que algo estava faltando em sua vida, mesmo tendo conquistado tudo que sempre sonhara profissionalmente. Aos 35 anos, ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, tinha patrimônio suficiente para viver várias vidas com conforto, mas quando abria os olhos todas as manhãs, sentia um vazio que não conseguia explicar direito. Sua rotina era sempre a mesma: acordar às 6 da manhã, tomar um banho demorado, se vestir com um dos ternos impecáveis que ocupavam metade do seu closet gigantesco, tomar café sozinho na mesa enorme da sala de jantar e sair para mais um dia de reuniões e decisões importantes. A mansão onde morava sozinho havia sido um presente que deu para si mesmo quando sua empresa completou 10 anos. Era o tipo de casa que sempre imaginou ter quando era criança e morava com os pais em um apartamento pequeno no centro da cidade. Rafael vinha de uma família simples. Seu pai era mecânico e sua mãe trabalhava como costureira, mas eles sempre fizeram questão de dar a melhor educação possível para o filho único. Ele estudou em escola pública até o ensino médio, conseguiu uma bolsa integral para fazer engenharia na melhor universidade particular da cidade e, desde então, nunca parou de trabalhar e sonhar alto. Quando fundou sua própria empresa aos 25 anos, prometeu para os pais que nunca mais iam precisar se preocupar com dinheiro. Infelizmente, os pais de Rafael não viveram tempo suficiente para ver todo o sucesso que ele conquistou.
O pai morreu de infarto quando Rafael tinha 28 anos, justamente quando a empresa começava a decolar de verdade. A mãe, que já tinha problema no coração, não aguentou a tristeza de perder o marido e morreu apenas 6 meses depois. Rafael se lembrava claramente do dia em que ficou sozinho no mundo, sentado no cartório, depois de resolver todas as questões burocráticas da herança, que na verdade era quase nada além de móveis velhos e algumas economias que os pais guardavam para uma viagem que nunca fizeram. Naquele dia, ele prometeu para si mesmo que ia trabalhar tanto que nunca mais sentiria falta de nada material, mas não percebeu que outras coisas também eram importantes. Nos últimos 7 anos, Rafael havia se dedicado completamente aos negócios. Ele acordava pensando em estratégias para expandir a empresa, passava o dia inteiro em reuniões com clientes e investidores e voltava para casa tarde da noite com a cabeça ainda fervilhando de ideias e projetos. Nos finais de semana, quando não estava viajando a trabalho, ele ficava em casa lendo relatórios, estudando o mercado ou planejando os próximos movimentos da empresa. Havia tentado alguns relacionamentos ao longo desses anos, mas nunca conseguia manter o interesse por muito tempo. As mulheres que conhecia pareciam estar mais interessadas no que ele podia oferecer financeiramente do que em conhecer quem ele realmente era, por baixo dos ternos caros e da conta bancária impressionante. A mansão tinha se tornado seu refúgio, mas também sua prisão dourada. Era um lugar lindo, com todas as comodidades que alguém poderia desejar, mas Rafael raramente aproveitava qualquer uma delas. A piscina ficava semanas sem ser usada. A sala de jogos estava sempre vazia. A biblioteca, com centenas de livros, acumulava poeira, porque ele só conseguia ler relatórios financeiros. Às vezes, quando chegava em casa no final do dia, ele caminhava pelos corredores enormes e se perguntava para que servia tudo aquilo se não tinha ninguém para compartilhar. Era nesses momentos que ele sentia mais falta dos pais, principalmente da mãe, que sempre dizia que casa sem família não era casa, era apenas um lugar para dormir. Uma das poucas coisas que Rafael realmente valorizava na mansão eram os funcionários que cuidavam dela. Dona Helena trabalhava para ele há muitos anos e havia se tornado quase como uma tia, sempre preocupada se ele estava se alimentando direito, se não estava trabalhando demais, se estava feliz. Ela nunca disse nada diretamente, mas Rafael percebia que ela se preocupava com a solidão dele. Seu João, o porteiro, sempre tinha uma palavra amiga e histórias interessantes sobre a vida no bairro, e havia outras funcionárias que cuidavam da limpeza e organização da casa. Pessoas simples e trabalhadoras que Rafael respeitava profundamente porque lembravam ele da origem humilde que nunca esquecia. Rafael sempre fez questão de tratar todos os funcionários com respeito e dignidade. Ele pagava salários acima da média do mercado, dava todos os benefícios possíveis e sempre perguntava sobre a família e a vida de cada um. Sua mãe havia trabalhado como empregada doméstica em algumas casas quando ele era pequeno, e ela sempre contava como era difícil trabalhar para pessoas que a tratavam como se fosse invisível. Rafael jurou que nunca seria esse tipo de patrão. Ele cumprimentava todos os funcionários pelo nome, perguntava sobre os filhos, ajudava quando alguém precisava de alguma coisa e sempre deixava claro que eles eram importantes para ele, não apenas como trabalhadores, mas como pessoas. Naquela segunda-feira, Rafael havia voltado de uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro no domingo à noite. Era uma viagem que deveria durar a semana toda, mas ele conseguiu resolver todos os assuntos em apenas 3 dias e decidiu voltar mais cedo. Estava cansado de hotéis, de restaurantes chiques, de reuniões intermináveis e de acordar em quartos que pareciam todos iguais. Queria dormir na sua própria cama, tomar um banho no seu banheiro e talvez até aproveitar um pouco da manhã para descansar antes de voltar à rotina corrida do escritório. Catarina havia começado seu trabalho no segundo andar da mansão, como sempre fazia, quarto por quarto, com a dedicação e o capricho que Dona Helena tanto valorizava. Ela tinha uma sequência específica que seguia todos os dias. Primeiro arrumava as camas, depois organizava os objetos nas cômodas e criados mudos. Em seguida, passava aspirador nos tapetes persas enormes e, por último, limpava os banheiros luxuosos que eram maiores que todo o seu apartamento. Cada quarto da mansão tinha sua personalidade própria,
com móveis antigos que pareciam ter vindo de filmes, quadros caros nas paredes e sempre um cheiro bom de perfume importado que impregnava as roupas de cama de qualidade superior. Naquela manhã específica, Catarina estava seguindo sua rotina normalmente quando percebeu que havia esquecido de pegar os produtos de limpeza para os banheiros no depósito do primeiro andar. Dona Helena sempre dizia que organização era fundamental e deixar alguma coisa para trás significava perder tempo voltando para buscar. Catarina desceu as escadas rapidamente, pegou os produtos que precisava e voltou para o segundo andar, subindo 2 degraus de cada vez para compensar o tempo perdido. Quando chegou no corredor, ela ficou um momento confusa olhando para as portas. Todas eram muito parecidas, com a mesma cor escura de madeira e as mesmas maçanetas douradas brilhantes, e por um instante ela não conseguiu lembrar exatamente qual era o próximo quarto que precisava limpar. Rafael havia decidido tomar um banho demorado e relaxante depois de acordar, aproveitando o fato de não ter compromissos urgentes naquela manhã. Ele havia ligado para a secretária na noite anterior e pedido para remarcar as primeiras reuniões do dia para a tarde, explicando que precisava de algumas horas para se organizar depois da viagem. Era raro ele fazer isso, mas ultimamente vinha sentindo necessidade de respirar um pouco, de não viver sempre correndo de um compromisso para outro. O banheiro da sua suíte era seu lugar preferido na casa toda, com uma banheira de hidromassagem, chuveiro com vários tipos de jato e uma vista linda para o jardim através da janela de vidro fosco que permitia a entrada de luz natural sem comprometer a privacidade. Ele havia passado quase 40 minutos no banho, deixando a água quente relaxar os músculos tensos da viagem e da rotina estressante. Quando finalmente saiu do chuveiro, Rafael se secou parcialmente e enrolou uma toalha felpuda na cintura, como sempre fazia quando ia escolher a roupa do dia no closet. Ele tinha o hábito de deixar a porta do quarto entreaberta quando estava sozinho em casa, principalmente porque o ar-condicionado central funcionava melhor com a circulação de ar, e ele nunca imaginava que pudesse haver algum problema com isso, já que Dona Helena sempre avisava quando havia funcionários trabalhando em cada andar da casa. Catarina olhou para as portas do corredor e achou que reconhecia qual era a próxima que precisava limpar. Era a terceira porta à direita, que ela tinha certeza de que era um dos quartos de hóspedes que precisava ser preparado para a volta da família. Ela bateu de leve na porta, como Dona Helena havia ensinado que sempre deveria fazer antes de entrar em qualquer cômodo, mas não ouviu nenhuma resposta. Aguardou alguns segundos e bateu novamente, um pouco mais forte, mas continuou sem ouvir nada. Como era normal em quartos vazios, ela girou a maçaneta devagar e empurrou a porta, entrando no cômodo com os produtos de limpeza nas mãos e o aspirador de pó que havia deixado no corredor para buscar em seguida. O que Catarina não sabia era que havia se confundido com as portas e, em vez de entrar no quarto de hóspedes como pretendia, estava entrando na suíte principal de Rafael. Ela deu 2 passos para dentro do cômodo, ainda olhando para os produtos que carregava nas mãos, quando ouviu um barulho estranho vindo da direção do closet. Foi só quando levantou os olhos que se deu conta do seu engano terrível. Ali estava Rafael, de costas para ela, mexendo em algumas roupas penduradas usando apenas uma toalha amarrada na cintura. O cabelo dele ainda estava molhado do banho e havia gotinhas de água escorrendo pelas costas musculosas que Catarina nunca havia imaginado que existissem por baixo dos ternos formais que sempre via ele usando. O susto foi tão grande que Catarina deixou escapar um pequeno grito abafado e deixou cair um dos frascos de produto de limpeza que estava segurando. O barulho do frasco batendo no chão fez Rafael se virar rapidamente para ver o que estava acontecendo. Os olhos dos dois se encontraram por uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. Rafael ficou paralisado ao ver Catarina parada na porta do seu quarto, com os olhos arregalados de surpresa e o rosto já começando a ficar vermelho de vergonha. Catarina, por sua vez, não conseguia se mexer nem falar, como se seus pés tivessem grudado no chão de mármore do quarto. Foi nesse momento de pânico total que aconteceu o que tornou a situação ainda mais constrangedora. Rafael fez um movimento brusco para tentar se virar de costas novamente, mas no susto, acabou pisando na poça de água que havia se formado no chão por causa dos pingos do seu cabelo molhado. Ele perdeu o equilíbrio
e, instintivamente, estendeu a mão para se apoiar na arara de roupas mais próxima. O movimento fez com que a toalha que estava amarrada na sua cintura se desfizesse completamente e caísse no chão, deixando-o em uma situação ainda mais embaraçosa na frente de Catarina. O rosto de Catarina passou do vermelho para um tom quase roxo de vergonha. Ela imediatamente colocou as mãos na frente dos olhos e se virou de costas, tropeçando nos próprios pés, na pressa de não olhar para uma situação que jamais deveria ter presenciado. Desculpa, 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 ela repetia rapidamente, com a voz trêmula de nervosismo, sem conseguir formar uma frase completa. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Eu pensei que fosse o quarto de hóspedes. Dona Helena não me avisou que o senhor tinha voltado da viagem. As palavras saíam atropeladas da boca dela, que ainda estava de costas para Rafael, com as mãos cobrindo os olhos como se fosse uma criança. Rafael, por sua vez, rapidamente pegou a toalha do chão e a amarrou novamente na cintura, sentindo o próprio rosto esquentar de constrangimento. Ele nunca havia passado por uma situação tão embaraçosa na vida, principalmente na frente de uma funcionária da casa. Não, a culpa é minha, disse Rafael, com a voz um pouco mais grave que o normal por causa do nervosismo. Eu voltei da viagem ontem à noite e não avisei ninguém. Dona Helena não sabia que eu estava em casa. Você não tem culpa nenhuma. Foi apenas um mal-entendido. Ele falava enquanto se dirigia rapidamente para o banheiro, querendo se vestir o mais rápido possível para encerrar aquela situação mortificante para os dois. Catarina continuava de costas, balançando a cabeça em negação e repetindo pedidos de desculpa. Eu deveria ter batido mais forte na porta. Eu deveria ter esperado mais tempo. Eu deveria ter prestado mais atenção em qual porta era. Ela falava rapidamente, mais para si mesma do que para Rafael. Dona Helena sempre diz para tomarmos cuidado e eu não tomei. Foi culpa minha. O senhor não precisa se desculpar. As mãos dela tremiam levemente enquanto ainda mantinha os olhos cobertos, e ela podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Rafael conseguia ouvir de onde estava. Por favor, pode se virar que eu já estou vestido, disse Rafael depois de alguns minutos que pareceram horas, agora usando uma camiseta e uma bermuda que havia pegado às pressas no closet. Quando Catarina finalmente se virou, ainda com o rosto vermelho e os olhos evitando olhar diretamente para ele, Rafael percebeu pela primeira vez como ela era delicada. Havia algo na forma como ela ficara constrangida, na sinceridade dos pedidos de desculpa, na preocupação genuína de ter cometido um erro, que tocou Rafael de uma maneira que ele não esperava. Não era apenas vergonha do que havia acontecido, mas uma espécie de proteção que ele sentia vontade de oferecer para ela, como se quisesse dizer que estava tudo bem, que não precisava ficar tão aflita por causa de um acidente bobo. Nos dias que se seguiram ao incidente constrangedor, tanto Catarina quanto Rafael tentaram agir como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar que algo havia mudado entre eles. Catarina, que sempre fora naturalmente tímida, agora ficava ainda mais nervosa quando sabia que Rafael estava em casa. Ela desenvolveu o hábito de perguntar para Dona Helena sobre a agenda dele antes de começar qualquer tarefa no segundo andar, e sempre batia nas portas com muito mais força, e esperava tempo suficiente para ter certeza absoluta de que não havia ninguém do outro lado. Dona Helena, que conhecia Catarina há 2 anos, percebeu a mudança no comportamento da menina, mas decidiu não fazer perguntas, respeitando a discrição que sempre mantinha sobre os assuntos da casa. Rafael, por sua vez, descobriu que estava prestando muito mais atenção nos horários e na presença de Catarina na mansão. Ele nunca havia reparado antes nos detalhes do trabalho dela, mas agora encontrava-se percebendo pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Notava quando ela havia arrumado seu quarto, porque sempre deixava os travesseiros de um jeito específico e colocava uma pequena flor do jardim no vaso da mesinha de cabeceira. Observava que ela tinha o cuidado de dobrar suas roupas de uma maneira especial, organizando tudo por cores no closet, e que sempre deixava um cheiro suave de lavanda no ambiente depois que terminava a limpeza. Essas pequenas atenções, que provavelmente ela fazia em todos os quartos, começaram a criar em Rafael uma consciência nova sobre a presença dela na casa. A primeira vez que eles se encontraram cara a cara depois do incidente foi 3 dias depois, numa quinta-feira pela manhã.
Rafael estava descendo para tomar café quando viu Catarina subindo as escadas, carregando uma cesta cheia de roupas limpas. Ela estava concentrada, contando os degraus em voz baixa como sempre fazia para não tropeçar, quando levantou os olhos e se deparou com ele vindo em direção contrária. O encontro foi tão inesperado que ambos pararam no meio da escada, ela alguns degraus acima dele, e ficaram se olhando por alguns segundos sem saber exatamente o que dizer. Catarina foi a primeira a falar, com a voz baixa e ainda um pouco trêmula. Bom dia, Sr. Rafael. Desculpa, eu não sabia que o senhor estava descendo. Ela tentou se encostar na parede para dar mais espaço para ele passar, mas a escada era larga e não havia necessidade disso. Rafael percebeu o nervosismo dela e sentiu uma vontade estranha de tranquilizá-la, de fazer com que ela se sentisse mais à vontade. Bom dia, Catarina, respondeu ele, usando o nome dela pela primeira vez em 2 anos, o que fez os olhos dela se arregalarem levemente de surpresa. Você não precisa se desculpar por estar trabalhando. Esta é sua casa também, pelo menos durante o horário de trabalho. Ele deu um sorriso pequeno, tentando mostrar que não havia problema algum, mas percebeu que suas próprias palavras tinham soado mais íntimas do que pretendia. Havia algo diferente na forma como ele olhava para ela agora, uma atenção que não existia antes, uma consciência da presença dela que era completamente nova para ele. Catarina sentiu o coração acelerar quando ouviu Rafael dizer o nome dela. Em 2 anos de trabalho, ela não se lembrava de ele ter se dirigido a ela diretamente mais de 3 ou 4 vezes, e sempre de forma muito formal e rápida. Agora, havia algo diferente no tom de voz dele, uma gentileza que ia além da educação básica que ele sempre demonstrava com todos os funcionários. Obrigada, Sr. Rafael, conseguiu responder, tentando controlar o tremor na voz. Eu preciso levar essas roupas para o 2º andar. Ela apontou para a cesta que carregava, como se precisasse de uma justificativa para estar ali. Com licença, murmurou, e começou a subir novamente, mas podia sentir que ele estava olhando para ela enquanto ela se afastava, o que fez suas bochechas esquentarem novamente. Depois desse encontro na escada, Rafael descobriu que estava procurando desculpas para transitar mais pela casa durante o dia. Ele, que sempre saía cedo para o escritório e só voltava à noite, começou a trabalhar algumas horas em casa, usando o escritório que havia montado no 1º andar, mas que raramente utilizava. Dizia para si mesmo que era para ter mais tranquilidade e fugir das distrações do escritório da empresa, mas no fundo sabia que queria ter mais chances de encontrar Catarina pelos corredores da mansão. Não era algo planejado ou consciente, mas ele descobriu que esses pequenos encontros casuais haviam se tornado a parte mais interessante do seu dia, quebrando a rotina monótona que sua vida havia se tornado. Catarina, por sua vez, começou a prestar ainda mais atenção nos detalhes da casa, especialmente nos cômodos que ela sabia que Rafael usava com mais frequência. Ela notava quando ele deixava um livro aberto na mesa do escritório e sempre tinha curiosidade sobre o que ele estava lendo. Observava que ele gostava de tomar café bem forte pela manhã e que sempre deixava a xícara específica que preferia já separada na cozinha para Dona Helena preparar. Descobriu que ele tinha o hábito de deixar algumas janelas abertas à noite porque gostava de dormir com o ar fresco e que sempre esquecia de desligar a televisão do quarto quando adormecia assistindo aos noticiários. Esses pequenos detalhes da rotina dele começaram a criar uma intimidade à distância que ela nunca havia sentido com nenhuma pessoa. Uma manhã, cerca de 1 semana após o incidente, aconteceu algo que mudou ainda mais a dinâmica entre eles. Catarina estava limpando a biblioteca do 1º andar quando derrubou sem querer um porta-retratos que estava na mesa de estudos. O vidro se espatifou no chão de madeira, fazendo um barulho considerável que ecoou pela casa silenciosa. Ela ficou desesperada, não apenas pelo susto, mas porque o porta-retratos continha uma foto que claramente tinha valor sentimental para Rafael. Era uma imagem dele ainda jovem, abraçado com um casal mais velho que ela imaginou serem os pais dele. A moldura era antiga e delicada, e agora estava quebrada em vários pedaços no chão. Rafael, que estava no escritório ao lado, ouviu o barulho e rapidamente foi ver o que havia acontecido. Quando chegou na biblioteca, encontrou Catarina ajoelhada no chão, tentando juntar os cacos de vidro com as mãos trêmulas
e lágrimas começando a formar nos olhos. Eu sinto muito, Sr. Rafael, ela dizia repetidamente, sem conseguir olhar para ele. Eu vou pagar pelo conserto, eu vou dar um jeito de arrumar, eu prometo que vou resolver isso. A voz dela estava embargada, e ele percebeu que ela estava genuinamente aflita, não apenas por ter quebrado algo, mas por ter possivelmente danificado algo importante para ele. Rafael se ajoelhou no chão ao lado dela e, gentilmente, segurou as mãos de Catarina para impedir que ela continuasse mexendo nos cacos de vidro. Para, você vai se cortar, disse ele, com uma suavidade na voz que surpreendeu a ambos. Quando ela finalmente levantou os olhos para olhar para ele, Rafael percebeu que havia lágrimas reais de preocupação descendo pelo rosto dela e sentiu algo se mexer no peito, uma vontade de protegê-la que era completamente nova. Não é nada demais, Catarina. É só um porta-retrato, pode ser consertado facilmente. E mesmo que não pudesse, não seria o fim do mundo. Ele falava devagar, tentando acalmá-la, mas também percebendo que estava segurando as mãos dela há mais tempo do que seria apropriado. A forma como Rafael estava olhando para ela, a gentileza genuína na voz dele, a preocupação com o fato de ela poder se machucar, tudo isso fez Catarina se sentir de uma maneira completamente diferente. Não era apenas alívio por ele não estar bravo, mas uma sensação estranha e nova de ser cuidada, de ser vista como uma pessoa e não apenas como uma funcionária. Mas é uma foto dos seus pais, não é? Perguntou ela ainda com a voz baixa. Eu percebi pelo jeito que o senhor sempre deixa ela em um lugar especial na mesa. Eu sei que deve ser importante. A observação dela sobre os detalhes da organização dele fez Rafael perceber que Catarina prestava muito mais atenção na vida dele do que ele imaginava, e isso criou uma sensação de intimidade que ele não esperava sentir. Rafael sorriu pela primeira vez de forma genuína em semanas. É sim, são meus pais. Mas sabe o que me deixa mais impressionado? O fato de você ter reparado que eu deixo essa foto em um lugar especial. Isso significa que você presta atenção, que você se importa com os detalhes. Ele ainda estava segurando as mãos dela, e quando se deu conta disso, soltou devagar, mas sem pressa, como se não quisesse que o momento terminasse. Vou buscar uma vassoura para limpar isso direito, e depois a gente leva o porta-retrato para consertar. Não se preocupe mais com isso, está bem? Quando ele se levantou e estendeu a mão para ajudá-la a levantar também, Catarina sentiu uma eletricidade no toque que nunca havia experimentado antes na vida. O concerto do porta-retrato se transformou em algo muito mais significativo do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Rafael, em vez de simplesmente mandar alguém levar a moldura para ser consertada, decidiu que ele mesmo iria com Catarina até a loja especializada no centro da cidade. Ele explicou para Dona Helena que queria aproveitar para resolver outros assuntos no centro, mas a verdade era que tinha vontade de passar mais tempo com Catarina, de conhecê-la melhor fora do ambiente formal da mansão. Quando ele sugeriu que ela o acompanhasse, os olhos dela se arregalaram de surpresa. O senhor tem certeza? Eu posso ir sozinha, não quero atrapalhar seu dia, disse ela. Mas Rafael insistiu, explicando que conhecia bem o dono da loja e que seria mais fácil se ele mesmo explicasse a situação. A viagem até o centro da cidade foi a primeira vez que eles passaram tempo sozinhos juntos de verdade. Rafael dirigia seu carro importado, mas tinha escolhido um dos modelos mais discretos da garagem, instintivamente não querendo que Catarina se sentisse desconfortável. Durante o trajeto, eles começaram a conversar de uma forma que nunca haviam feito antes. Rafael perguntou sobre a família dela, sobre como ela havia chegado até o trabalho na mansão, sobre seus sonhos e planos para o futuro. Catarina, inicialmente tímida e dando respostas curtas, foi aos poucos se abrindo e contando sobre a vida simples que levava, sobre a mãe que trabalhava como cozinheira em um restaurante, sobre o sonho de um dia conseguir estudar pedagogia para se tornar professora de crianças pequenas. Quando Catarina falou sobre o sonho de ser professora, Rafael percebeu uma luz especial nos olhos dela, uma paixão genuína que ele raramente via nas pessoas com quem convivia. Ela contou que sempre gostou de crianças, que nas horas vagas ajudava uma vizinha a cuidar dos filhos pequenos e que tinha certeza de que seria feliz trabalhando com educação infantil. Mas é caro, né? Disse ela com um suspiro. A faculdade, os livros, tudo isso. Por enquanto preciso trabalhar para ajudar minha mãe e juntar dinheiro. Talvez no futuro.
Rafael ficou tocado pela resignação tranquila dela, pela forma como falava dos próprios sonhos sem amargura, apenas com a aceitação de quem entende que as coisas têm seu tempo e que é preciso trabalhar duro para conquistar o que se quer. Na loja de molduras, Rafael observou como Catarina se comportava com o senhor Antônio, o dono do estabelecimento. Ela foi educada e gentil, mas não subserviente, tratando o homem mais velho com respeito natural e conversando sobre o trabalho dele com interesse genuíno. Senhor Antônio explicou que seria possível consertar a moldura perfeitamente, que tinha experiência com peças antigas e que a foto não havia sofrido nenhum dano. Enquanto ele analisava a peça, Catarina fez perguntas sobre o processo, sobre como se aprende aquele tipo de trabalho, sobre quanto tempo leva para dominar a técnica. Rafael percebeu que ela tinha uma curiosidade natural sobre as pessoas e suas profissões, uma qualidade que ele admirava, mas que raramente encontrava no seu círculo social. No caminho de volta para casa, a conversa fluiu ainda mais naturalmente. Rafael contou sobre os pais, sobre como eles sempre incentivaram ele a estudar, mesmo sem ter recursos para pagar uma escola particular, sobre como a mãe fazia doces para vender e conseguir dinheiro extra para os livros dele. Catarina ouviu com atenção, fazendo perguntas que mostravam que ela realmente estava interessada na história dele, não apenas sendo educada. Quando ele falou sobre a morte dos pais, ela colocou a mão delicadamente no braço dele, em um gesto espontâneo de consolo que tocou Rafael profundamente. Eles devem estar muito orgulhosos de tudo que o senhor conquistou, disse ela com sinceridade na voz. E tenho certeza de que eles sabiam que o senhor ia conseguir, porque se nota que o senhor é uma pessoa boa, que não esquece de onde veio. Essa observação de Catarina fez Rafael pensar em coisas que havia esquecido há muito tempo. Nos últimos anos, ele havia se concentrado tanto em crescer profissionalmente e financeiramente que acabou perdendo contato com os valores que os pais haviam ensinado. Ele se lembrou de como o pai sempre dizia que dinheiro era importante, mas que o caráter de uma pessoa era muito mais valioso, de como a mãe insistia que ele nunca deveria se achar melhor que ninguém, independentemente do sucesso que alcançasse. Conversando com Catarina, ele percebeu que havia se afastado dessas lições, não por maldade, mas por ter se deixado levar pela pressão e pela competitividade do mundo dos negócios. Depois daquele dia, Rafael começou a encontrar desculpas para conversar com Catarina regularmente. Ele passou a trabalhar mais vezes em casa, especialmente nas manhãs, e sempre arranjava uma forma de cruzar com ela pelos corredores. Às vezes, perguntava se ela precisava de ajuda para carregar alguma coisa pesada, outras vezes comentava sobre o tempo ou perguntava se ela queria que ele pedisse para Dona Helena preparar um lanche especial. Eram desculpas simples, mas que criavam oportunidades para pequenas conversas que, aos poucos, foram se tornando mais longas e mais pessoais. Catarina, inicialmente surpresa com a atenção dele, foi gradualmente se acostumando e correspondendo com naturalidade crescente. Uma tarde, Rafael encontrou Catarina na biblioteca, limpando as estantes de livros com cuidado especial. Ela estava em uma escada pequena, tentando alcançar os volumes mais altos, e ele se ofereceu para ajudar. Enquanto ele segurava a escada para ela, eles começaram a conversar sobre os livros. Rafael ficou surpreso ao descobrir que Catarina sabia ler muito bem e que, quando criança, passava horas na biblioteca pública do bairro onde morava. Ela contou que a mãe sempre incentivou ela a ler, mesmo quando o dinheiro estava apertado, porque acreditava que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar dela. Eu sempre sonhei em ter uma biblioteca como essa, confessou Catarina, olhando ao redor com admiração. Tantos livros lindos, deve ser maravilhoso poder ler qualquer coisa que você queira, quando quiser. Rafael impulsivamente disse que ela poderia pegar emprestado qualquer livro que quisesse, quando quisesse. Catarina ficou tão surpresa que quase perdeu o equilíbrio na escada, e ele rapidamente segurou o braço dela para evitar que caísse. O toque durou alguns segundos a mais do que seria necessário, e ambos sentiram uma eletricidade no ar que era impossível ignorar. "O senhor fala sério?" perguntou ela, com os olhos brilhando de alegria. "Eu posso mesmo pegar livros emprestados?" Quando Rafael confirmou, sorrindo com a felicidade genuína dela,
Catarina escolheu um livro de contos que estava na estante ao alcance das mãos. Era um volume antigo, com páginas amareladas, e ela o segurou como se fosse um tesouro. A partir daquele dia, os livros se tornaram mais um ponto de conexão entre eles. Catarina pegava um livro emprestado, lia durante as pausas do trabalho e nos finais de semana, e depois conversava com Rafael sobre a história, sobre os personagens, sobre as partes que mais gostou. Rafael descobriu que ela tinha uma percepção muito interessante sobre as narrativas, uma forma de interpretar os sentimentos dos personagens que ele nunca havia considerado. Essas conversas sobre literatura se tornaram um ritual especial entre eles, acontecendo geralmente na biblioteca, no final da tarde, quando o trabalho de Catarina estava quase terminando e Rafael já havia encerrado suas atividades no escritório. Durante uma dessas conversas sobre livros, aconteceu um momento que mudou tudo entre eles. Catarina estava devolvendo um romance que havia lido e contando sobre como a história a havia tocado, sobre como ela havia chorado com o final feliz dos protagonistas. Rafael estava ouvindo com atenção, sentado em uma das poltronas antigas da biblioteca, enquanto ela organizava os livros de volta nas prateleiras. Quando ela se virou para falar com ele, tropeçou levemente no tapete e instintivamente estendeu a mão para se apoiar. Rafael se levantou rapidamente para ampará-la, e de repente, eles estavam muito próximos, com as mãos dele segurando os braços dela, olhando nos olhos um do outro com uma intensidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. O momento se estendeu por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Rafael podia sentir o perfume suave que Catarina usava, podia ver de perto os olhos castanhos dela, podia perceber como a respiração dela havia se alterado. Catarina, por sua vez, sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Sentia as mãos fortes dele, segurando seus braços com firmeza, mas sem machucá-la. Sentia uma atração que nunca havia experimentado na vida. Foi Rafael quem quebrou o momento, afastando-se devagar e soltando os braços dela com cuidado. "Desculpa", murmurou ele, passando a mão pelo cabelo, visivelmente perturbado pela proximidade. Eu só queria evitar que você caísse." Catarina ficou parada onde estava, sentindo ainda o calor das mãos dele nos braços, tentando entender o que havia acontecido entre eles naquele momento. "Eu sei", conseguiu responder, com a voz mais baixa que o normal. "Obrigada por me segurar." Eles ficaram se olhando por mais alguns segundos, ambos sabendo que algo havia mudado definitivamente, que a atração que vinha crescendo aos poucos havia se tornado impossível de ignorar. Rafael foi o primeiro a falar novamente. Eu acho que é melhor eu ir para o escritório terminar umas coisas", disse ele, claramente tentando criar distância física para processar o que havia acontecido. Catarina apenas acenou com a cabeça, observando-o sair da biblioteca com passos rápidos, deixando-a sozinha com o coração ainda acelerado e a mente cheia de pensamentos confusos sobre o que estava sentindo. Nos dias que se seguiram ao momento na biblioteca, tanto Rafael quanto Catarina tentaram manter uma distância segura um do outro, mas era evidente que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Rafael passou a evitar os horários em que sabia que Catarina estaria trabalhando no primeiro andar, concentrando-se no escritório da empresa ou trancado no seu quarto quando estava em casa. Catarina, por sua vez, voltou a ser extremamente cuidadosa com os horários, perguntando sempre para Dona Helena sobre a localização de Rafael antes de começar qualquer tarefa. Mas apesar dos esforços de ambos para evitar encontros, era impossível ignorar a tensão que pairava no ar sempre que estavam no mesmo ambiente, mesmo que em cômodos diferentes. Dona Helena, com sua experiência de anos cuidando daquela casa, percebeu que algo estava acontecendo, embora não soubesse exatamente o quê. Ela notou que Rafael estava mais distraído, que às vezes ficava parado na janela do escritório, olhando para o jardim por longos períodos, e que havia começado a fazer perguntas casuais sobre a vida pessoal dos funcionários, especialmente sobre Catarina. Dona Helena também observou que Catarina estava diferente, mais nervosa, às vezes perdida em pensamentos enquanto trabalhava, e que tinha desenvolvido o hábito de olhar na direção do escritório quando passava pelo corredor. A governanta experiente sabia que esse tipo de tensão não era comum na casa,
mas decidiu manter sua discrição habitual e não fazer comentários. A situação chegou ao limite numa sexta-feira à tarde, quando aconteceu algo que forçou Rafael e Catarina a ficarem sozinhos por várias horas. Dona Helena havia saído mais cedo, porque a filha dela estava com problemas de saúde. Os outros funcionários já haviam encerrado o expediente e Rafael estava trabalhando no escritório quando ouviu um barulho estranho vindo do segundo andar. Ele subiu para investigar e encontrou Catarina no banheiro da suíte principal, tentando consertar um vazamento que havia surgido debaixo da pia. Ela estava ajoelhada no chão, com as roupas molhadas, tentando fechar o registro da água com uma chave inglesa, que claramente era grande demais para suas mãos delicadas. "Catarina, o que aconteceu aqui?" perguntou Rafael, entrando no banheiro e se ajoelhando ao lado dela para ver o problema. "Eu estava limpando quando a água começou a jorrar de repente", explicou ela, com a voz cansada e frustrada. "Tentei fechar o registro, mas não consigo. Não tenho força suficiente. Já liguei para Dona Helena, mas ela não pode voltar hoje. E não sei mais o que fazer. A água não para de escorrer e vai acabar estragando o piso de madeira do quarto." Rafael viu que ela estava realmente preocupada, não apenas com o vazamento em si, mas com a possibilidade de causar danos maiores à casa. Ele pediu para ela sair um pouco de perto e conseguiu fechar o registro principal, interrompendo o fluxo de água imediatamente. "Pronto! Pelo menos a emergência está controlada", disse Rafael, se levantando e ajudando Catarina a fazer o mesmo. "Mas vamos precisar chamar um encanador para consertar isso direito. O problema é que hoje é sexta à tarde. Vai ser difícil encontrar alguém disponível." Catarina olhou para o relógio e percebeu que já passava das 5 da tarde, horário em que normalmente estaria indo embora. "Eu posso ficar aqui até conseguirmos resolver", ofereceu ela, mesmo sabendo que isso significaria passar muito mais tempo sozinha com Rafael do que seria prudente. "Não posso ir embora deixando a casa com problema de encanamento. Se vazar de novo durante a noite, pode causar estragos sérios." Rafael ficou tocado com a preocupação genuína de Catarina com a casa, com a disposição dela de ficar além do horário para resolver um problema que nem havia sido causado por ela. Depois de algumas ligações, ele conseguiu encontrar um encanador que poderia vir apenas no sábado de manhã, o que significava que eles precisariam monitorar a situação durante a noite para ter certeza de que não haveria novos vazamentos. "Eu vou ficar aqui também", decidiu Rafael. "Não faz sentido você ficar sozinha lidando com isso. Podemos nos revezar para verificar se está tudo bem." A proposta dele de ficarem juntos na casa durante a noite fez Catarina sentir uma mistura de nervosismo e expectativa que ela tentou disfarçar, mas que era evidente no rubor que subiu pelas suas bochechas. Como tinham várias horas pela frente, Rafael sugeriu que eles pedissem comida para jantar, já que Dona Helena não estava lá para preparar nada. Catarina inicialmente protestou, dizendo que não era necessário, que ela podia comer alguma coisa simples na cozinha, mas Rafael insistiu que eles fossem comer juntos na sala de jantar. "Você está me fazendo um favor ficando aqui para cuidar da casa", argumentou ele. "É o mínimo que posso fazer." Eles pediram pizza, uma escolha simples que deixou Catarina mais à vontade, e se sentaram na mesa grande da sala de jantar, que nunca havia sido usada para algo tão informal e descontraído. Durante o jantar, a conversa fluiu de uma maneira completamente diferente de todas as outras vezes. Talvez fosse o ambiente mais relaxado, ou o fato de estarem sozinhos na casa sem a pressão dos horários de trabalho, mas ambos se sentiram mais livres para falar sobre assuntos pessoais. Rafael contou sobre a solidão que sentia morando naquela casa enorme, sobre como às vezes acordava de madrugada e caminhava pelos corredores vazios, se perguntando para que servia tudo aquilo se não tinha ninguém para compartilhar. Catarina falou sobre os sonhos que tinha para o futuro, sobre como imaginava que seria ter uma família, uma casa pequena mas cheia de amor, crianças correndo pelo quintal. "Você já namorou sério alguma vez?" perguntou Rafael, surpreendendo a si mesmo com a intimidade da pergunta. Catarina ficou vermelha e balançou a cabeça. "Nunca", respondeu com sinceridade. "Minha mãe sempre disse que eu era muito nova, que precisava focar nos estudos e no trabalho. E também, eu nunca conheci ninguém que me fizesse sentir vontade de namorar sério." A resposta dela criou um silêncio carregado de significado. Rafael percebeu que estava olhando para ela de uma forma diferente,
não apenas como a funcionária tímida que sempre fora, mas como uma mulher jovem e bonita, com sonhos e sentimentos que despertavam nele uma vontade de proteção e carinho que nunca havia experimentado. Depois do jantar, eles foram verificar o banheiro novamente e confirmaram que o vazamento estava controlado. Como tinham que ficar acordados para monitorar a situação, Rafael sugeriu que fossem para a sala de estar, onde poderiam assistir a algum filme enquanto aguardavam. Eles se sentaram no sofá grande, mantendo uma distância respeitosa inicialmente, mas aos poucos foram se acomodando de forma mais relaxada. Catarina nunca havia assistido televisão em uma tela tão grande, com som tão bom, e Rafael percebeu que ela estava genuinamente impressionada com coisas que para ele eram completamente normais. Ele escolheu um filme romântico antigo, algo que achava que ela gostaria e não estava errado. Durante o filme, aconteceram pequenos momentos de proximidade que foram intensificando a atração entre eles. Quando uma cena engraçada os fez rir ao mesmo tempo, eles se olharam e riram ainda mais, criando uma cumplicidade gostosa. Quando uma cena triste fez Catarina secar uma lágrima discreta, Rafael ofereceu o lenço do bolso, e o toque rápido das mãos deles fez ambos sentirem uma eletricidade conhecida. Aos poucos, quase imperceptivelmente, eles foram se aproximando no sofá até que os ombros se tocaram e nenhum dos dois fez movimento para se afastar. Foi durante uma cena romântica do filme que Rafael se virou para olhar para Catarina e percebeu que ela já estava olhando para ele. O momento se estendeu, com ambos se perdendo nos olhos um do outro, até que Rafael murmurou, com a voz baixa e carregada de emoção: "Catarina, eu preciso te falar uma coisa." Ela acenou levemente com a cabeça, sem conseguir falar, sentindo o coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Eu não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária da casa", continuou ele, se aproximando ainda mais. "Desde aquele dia na biblioteca, desde que começamos a conversar de verdade, eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo parar de querer estar perto de você." A confissão de Rafael fez Catarina sentir uma onda de emoções que ela nunca havia experimentado. "Eu também", sussurrou ela com a voz trêmula mas decidida. "Eu também não consigo parar de pensar no Senhor, em você." Foi a primeira vez que ela o tratou sem formalidade, e isso criou uma intimidade nova entre eles. Rafael levantou a mão devagar e tocou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de porcelana. "Posso te beijar?" perguntou ele, respeitando a inexperiência dela, querendo ter certeza absoluta de que era isso que ela queria também. Catarina fechou os olhos e acenou com a cabeça, e quando os lábios dele se encontraram, foi como se todo o mundo parasse de girar. O primeiro beijo foi suave, delicado, cheio de cuidado e carinho. Rafael sentia a inexperiência de Catarina, mas também sentia a entrega sincera dela, a confiança que ela estava depositando nele naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, olhando nos olhos um do outro com uma mistura de surpresa e certeza. "Eu te amo", disse Rafael, as palavras saindo naturalmente, sem planejamento. "Eu sei que parece loucura, que nos conhecemos há pouco tempo de verdade, mas eu te amo." Catarina sentiu lágrimas de felicidade se formando nos olhos. "Eu também te amo", respondeu ela, tocando o rosto dele como ele havia feito com ela. "Eu nunca pensei que fosse possível sentir isso por alguém, mas eu te amo." O fim de semana que se seguiu à primeira declaração de amor entre Rafael e Catarina foi transformador para ambos. O encanador resolveu o problema do vazamento no sábado de manhã, mas Rafael inventou outras tarefas que precisavam de supervisão para que Catarina pudesse ficar mais tempo na mansão durante o fim de semana. Eles passaram horas conversando no jardim, caminhando pelos caminhos entre as flores, que Catarina sempre cuidava com tanto carinho, descobrindo detalhes um do outro que tornavam o sentimento ainda mais profundo. Rafael contou sobre os medos que tinha de não ser bom o suficiente, de ter se perdido tanto no trabalho, que esqueceu como amar de verdade. Catarina falou sobre a insegurança de vir de uma família simples, sobre como sempre se sentiu em mundos diferentes quando estava na mansão, mas que agora, com ele, sentia que pertencia a algum lugar pela primeira vez na vida. Durante aqueles dias, eles estabeleceram uma rotina nova e especial. Rafael começou a trabalhar exclusivamente em casa durante a semana, usando o escritório do primeiro andar
para ficar próximo de Catarina enquanto ela cumpria suas tarefas. Eles almoçavam juntos na cozinha, compartilhando refeições simples que Catarina preparava com ingredientes da despensa da mansão. Ela descobriu que Rafael gostava de comida caseira, do tipo que a mãe dele fazia quando era criança, e ele descobriu que Catarina tinha um talento natural para cozinhar, temperando tudo com um carinho que fazia qualquer prato ficar especial. Esses almoços se tornaram momentos sagrados para eles, onde conversavam sobre tudo e nada, rindo de coisas bobas e dividindo sonhos que nunca haviam contado para ninguém. Dona Helena, quando voltou ao trabalho na segunda-feira, imediatamente percebeu que algo havia mudado na dinâmica da casa. Rafael estava mais presente, mais sorridente, e havia uma leveza no ambiente que não existia antes. Catarina estava diferente também, mais confiante, com um brilho nos olhos que a governanta experiente reconheceu imediatamente. Durante uma pausa para o café, Dona Helena chamou Catarina para uma conversa particular na cozinha. Menina, eu conheço essa casa há muitos anos e conheço você há 2 anos. Eu vejo que alguma coisa mudou, disse ela, com o tom maternal que sempre usava. Eu não vou fazer perguntas porque não é da minha conta, mas quero que você saiba que pode confiar em mim se precisar conversar com alguém. A preocupação genuína de Dona Helena tocou Catarina profundamente. Depois de alguns dias pensando, ela decidiu se abrir com a governanta, contando sobre os sentimentos que havia desenvolvido por Rafael e sobre como eles haviam se declarado um para o outro. Dona Helena ouviu tudo com atenção, sem julgamentos, e quando Catarina terminou de falar, a mulher mais velha suspirou fundo. Menina, eu já vi muita coisa na vida, e posso te dizer que amor verdadeiro é raro. Quando aparece, a gente não pode desperdiçar, disse ela, segurando as mãos de Catarina com carinho. Mas também preciso te dizer que não vai ser fácil. O mundo lá fora não vai entender, não vai aceitar facilmente. Vocês vão precisar ser muito fortes para enfrentar o que vem pela frente. Os conselhos de Dona Helena fizeram Catarina pensar sobre aspectos práticos do relacionamento que ela ainda não havia considerado. Como eles iam explicar para a família de Rafael? Como iam lidar com as diferenças sociais? Como ela ia se comportar em eventos sociais dele? Essas preocupações começaram a pesar na mente dela, criando momentos de insegurança que Rafael logo percebeu. Uma tarde, encontrando-a mais quieta que o normal, ele perguntou o que estava acontecendo. Catarina decidiu ser sincera sobre seus medos, sobre como às vezes se sentia inadequada para o mundo dele, sobre como tinha medo de constrangê-lo em situações sociais. Rafael ouviu todas as preocupações dela com paciência e carinho, e depois respondeu de uma forma que mostrou o quanto havia pensado sobre essas questões também. Catarina, eu entendo seus medos, porque eles fazem sentido. Mas quero que você saiba uma coisa. Eu me apaixonei por quem você é, pela sua bondade, pela sua inteligência, pela forma como você trata as pessoas. Isso não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, disse ele, segurando as mãos dela com firmeza. E se alguém não conseguir ver o quanto você é especial, o problema é dessa pessoa, não nosso. Eu não vou deixar ninguém te fazer sentir inferior, porque você não é. Você é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. As palavras de Rafael tranquilizaram Catarina, mas também fizeram ela perceber o quanto ele estava disposto a lutar por eles. Isso a encorajou a se abrir ainda mais, a confiar que o amor que sentiam era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Eles começaram a planejar como iam revelar o relacionamento para as pessoas importantes nas vidas deles. Rafael queria apresentar Catarina para os poucos amigos próximos que tinha, pessoas que ele sabia que a receberiam bem. Catarina queria que ele conhecesse sua mãe, Dona Lúcia, que trabalhava tanto que elas mal se viam durante a semana, mas que era a pessoa mais importante na vida dela. O primeiro teste real do relacionamento deles veio algumas semanas depois, quando Rafael foi convidado para um evento social da empresa, uma festa de lançamento de um produto novo. Normalmente, ele ia sozinho para esse tipo de evento, cumprimentava algumas pessoas importantes e ia embora o mais rápido possível. Dessa vez, ele queria levar Catarina como sua acompanhante, apresentá-la oficialmente como sua namorada. Catarina ficou aterrorizada com a ideia inicialmente
imaginando que não saberia como se comportar, que não teria roupa adequada, que as pessoas iam perceber imediatamente que ela não pertencia àquele ambiente. Rafael percebeu o pânico dela e sugeriu que fossem juntos escolher um vestido especial para a ocasião. A ida ao shopping foi uma experiência nova para ambos. Catarina nunca havia entrado em lojas tão caras, nunca havia experimentado roupas tão finas, e ficou impressionada não apenas com a qualidade das peças, mas com a paciência e o cuidado que Rafael tinha em escolher coisas que a deixassem confortável além de bonita. Ele não queria que ela usasse algo que a fizesse se sentir fantasiada, mas algo que realçasse a beleza natural dela. Quando ela saiu do provador, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, Rafael ficou sem palavras. "Você está linda", disse ele com os olhos brilhando de orgulho. "Você sempre foi linda, mas agora está radiante." A festa foi melhor do que Catarina havia imaginado. Rafael a apresentou para todos como sua namorada, com orgulho evidente na voz, e ficou ao lado dela o tempo todo, explicando quem eram as pessoas, traduzindo conversas quando necessário, fazendo ela se sentir incluída e protegida. Catarina descobriu que, quando estava relaxada, conseguia conversar naturalmente com as pessoas, fazendo perguntas interessantes e ouvindo com atenção as respostas. Algumas das mulheres presentes, inclusive, comentaram com Rafael sobre como Catarina era simpática e educada, sobre como era refrescante conhecer alguém tão genuíno naquele ambiente, às vezes artificial. Foi durante essa festa que aconteceu algo que mudou tudo para eles. Catarina estava conversando com a esposa de um dos sócios de Rafael quando começou a se sentir estranha, com enjoo e tontura. Ela tentou disfarçar, mas Rafael percebeu que algo estava errado e imediatamente a levou para um local mais reservado. "Você está bem? Quer que a gente vá embora?" perguntou ele, preocupado. Catarina disse que provavelmente era nervosismo que ia passar, mas quando chegaram em casa, ela vomitou e continuou se sentindo mal. Rafael insistiu para levá-la ao médico no dia seguinte, preocupado que pudesse ser algo sério. No consultório médico, depois de alguns exames, o médico deu a notícia que mudou completamente a vida dos dois. Catarina estava grávida. A revelação foi um choque inicial para ambos, mesmo que já estivessem juntos há alguns meses e fossem profundamente apaixonados. Eles haviam conversado sobre futuro, sobre casamento, sobre ter filhos um dia, mas tudo parecia distante, como planos para muito mais tarde. Agora, de repente, o futuro havia chegado muito mais rápido do que esperavam. No caminho de volta para casa, eles ficaram em silêncio, cada um processando a notícia, cada um pensando no que isso significava para eles como casal e como indivíduos. Foi Catarina quem quebrou o silêncio primeiro. "Rafael, eu sei que não planejamos isso. Sei que é mais cedo do que gostaríamos, mas eu quero que você saiba que eu quero esse bebê", disse ela, com a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. "Eu entendo se você precisar de tempo para pensar, se for complicado demais para você agora, mas eu vou ter esse filho e vou amá-lo independentemente de qualquer coisa." A declaração corajosa dela tocou Rafael profundamente. Ele parou o carro, se virou para ela e segurou o rosto dela entre as mãos. "Catarina, eu te amo mais do que tudo na vida. E se você está grávida do nosso filho, não existe notícia melhor que essa. Eu estava pensando em silêncio não porque tenho dúvidas, mas porque estou tentando processar o quanto sou feliz." Naquela mesma noite, Rafael fez algo que vinha planejando há semanas, mas que a gravidez tornou ainda mais urgente e significativo. Ele se ajoelhou na frente de Catarina, no jardim da mansão onde eles haviam passado tantas tardes conversando, e pediu ela em casamento. "Eu não tenho um anel ainda. Não planejei um discurso bonito, mas não posso esperar mais para te pedir", disse ele, com a voz embargada de emoção. "Catarina, você quer se casar comigo? Quer construir uma família comigo? Quer envelhecer comigo?" Catarina nem conseguiu responder com palavras, apenas se jogou nos braços dele, chorando de alegria, repetindo sim entre os soluços de felicidade. Ali, debaixo das estrelas, no jardim que havia se tornado especial para eles, eles começaram a planejar não apenas um casamento, mas toda uma vida juntos. A felicidade do noivado e da gravidez durou algumas semanas preciosas,
até que a realidade começou a se impor de maneiras que nem Rafael nem Catarina haviam antecipado completamente. O primeiro sinal de que enfrentariam dificuldades veio quando Rafael decidiu contar a notícia para seu advogado e amigo de longa data, Dr. Marcelo, que cuidava dos negócios jurídicos da empresa há mais de 10 anos. Rafael havia marcado uma reunião para discutir questões relacionadas ao casamento, como regime de bens e outras formalidades. Mas quando explicou a situação, a reação de Dr. Marcelo foi muito diferente do apoio que esperava receber. Rafael, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou o advogado com um tom de preocupação que beirava a desaprovação. Uma empregada doméstica, grávida, pedido de casamento repentino. Isso tem todos os elementos de uma situação que pode complicar muito sua vida e seus negócios. A sugestão implícita de que Catarina pudesse estar interessada no dinheiro dele deixou Rafael furioso de uma forma que surpreendeu até ele mesmo. Marcelo, eu espero que você esteja apenas sendo cauteloso por amizade, porque se está insinuando que a mulher que eu amo é algum tipo de aproveitadora, nossa conversa termina aqui, disse Rafael com uma frieza na voz que o advogado nunca havia ouvido antes. Dr. Marcelo tentou contornar a situação, explicando que estava apenas cumprindo seu papel profissional de alertar sobre possíveis riscos, mas Rafael percebeu que essa seria apenas a primeira de muitas reações negativas que enfrentariam. A conversa terminou de forma tensa, com Rafael deixando claro que casaria com Catarina, independentemente da opinião de qualquer pessoa, e que esperava que seus amigos respeitassem sua decisão. Quando Rafael contou para Catarina sobre a reação de Dr. Marcelo, ela não ficou surpresa, mas isso não tornou a situação menos dolorosa. Eu já esperava isso, disse ela, com uma tristeza resignada na voz. As pessoas vão pensar que eu estou tentando me aproveitar de você, que engravidei de propósito para conseguir uma vida melhor. Não importa o que a gente diga ou faça, sempre vai haver quem pense assim. Rafael ficou tocado pela maturidade com que ela estava lidando com a situação, mas também determinado a protegê-la de qualquer tipo de humilhação. Então a gente prova que eles estão errados, disse ele, abraçando-a com força. A gente mostra para todo mundo que nosso amor é verdadeiro, que nossa família é construída em bases sólidas, e quem não conseguir aceitar isso simplesmente não faz parte da nossa vida. A segunda onda de dificuldades veio de uma direção completamente inesperada, a própria mãe de Catarina. Quando Catarina finalmente reuniu coragem para contar para Dona Lúcia sobre o relacionamento, o noivado e a gravidez, a reação da mãe foi de choque e desconfiança. Menina, você tem certeza do que está fazendo? Perguntou Dona Lúcia sentada na pequena sala do apartamento onde morava, olhando para a filha com uma mistura de preocupação e incredulidade. Esse homem é muito rico, muito poderoso. Vocês vivem em mundos completamente diferentes. Você tem certeza que ele não vai se cansar de você quando a novidade passar? Você tem certeza que ele vai assumir a criança quando ela nascer? As perguntas da mãe doeram em Catarina, porque tocavam em inseguranças que ela tentava não alimentar, mas que sempre estavam presentes no fundo da mente. Mãe, eu sei que parece impossível, mas ele me ama de verdade, respondeu Catarina, tentando manter a voz firme. Ele me trata bem, me respeita, quer construir uma família comigo. Eu sei que vem de um mundo diferente, mas isso não muda o que a gente sente um pelo outro. Dona Lúcia balançou a cabeça, claramente cética. Filha, eu trabalhei a vida toda para famílias ricas. Eu vi como eles tratam pessoas como a gente. Eles podem ser gentis, podem até gostar da gente, mas na hora de assumir compromissos sérios, sempre lembram de onde viemos e para onde eles acham que devemos voltar. A conversa com a mãe deixou Catarina abalada de uma forma que ela não esperava. Ela havia imaginado que Dona Lúcia ficaria feliz por ela ter encontrado amor e estabilidade, mas não havia considerado que a própria experiência da mãe com diferenças sociais criaria resistência ao relacionamento. Quando Rafael percebeu que Catarina estava mais quieta e pensativa que o normal, ela decidiu contar sobre a reação da mãe. Rafael ficou magoado, mas também entendeu a posição de Dona Lúcia. Sua mãe está tentando te proteger, disse ele, abraçando Catarina no sofá da sala, onde passavam as tardes juntos. Ela ama você e não quer que você sofra. Vamos mostrar para ela que somos sérios, que nosso amor é real. Com tempo e paciência, ela vai entender.
Rafael decidiu que a melhor forma de conquistar a confiança de Dona Lúcia seria conhecê-la pessoalmente e mostrar suas intenções sérias. Ele pediu para Catarina marcar um jantar no apartamento da mãe dela, um ambiente onde Dona Lúcia se sentiria mais confortável para avaliar quem ele realmente era. A preparação para esse jantar foi intensa para todos os envolvidos. Catarina estava nervosa porque queria que a mãe aprovasse Rafael, mas também queria que Rafael se sentisse bem recebido. Dona Lúcia estava ansiosa porque não sabia como receber um milionário em sua casa simples. Rafael estava determinado a mostrar que, apesar da diferença financeira, ele respeitava Dona Lúcia e valorizava a educação que ela havia dado para Catarina. O jantar começou tenso, com Dona Lúcia tratando Rafael com educação formal, mas distante, e Rafael tentando encontrar assuntos que criassem conexão sem parecer condescendente. A atmosfera começou a mudar quando Rafael, genuinamente interessado, perguntou sobre o trabalho de Dona Lúcia no restaurante, sobre as receitas que ela sabia fazer, sobre como havia conseguido criar Catarina sozinha. Dona Lúcia percebeu que as perguntas dele eram sinceras, que ele realmente queria conhecer a vida delas, não apenas estava sendo educado. Eu sempre tive medo que minha filha não tivesse oportunidades na vida por causa da nossa situação, confessou Dona Lúcia durante a sobremesa. Eu trabalhei tanto para que ela pudesse estudar, ter uma vida melhor que a minha. Foi nesse momento que Rafael fez algo que surpreendeu tanto Catarina quanto Dona Lúcia. Ele contou sobre os próprios pais, sobre como eles também haviam sido trabalhadores simples, sobre como a mãe dele havia trabalhado como empregada doméstica para pagar seus estudos. Dona Lúcia, eu entendo sua preocupação porque meus pais passaram pelas mesmas dificuldades que a senhora passou, disse Rafael, com sinceridade evidente na voz. Eles me ensinaram que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com quanto dinheiro ela tem, mas com o caráter que possui. E posso te garantir que Catarina tem o melhor caráter que já vi na vida. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. As palavras dele, combinadas com a emoção genuína com que falava sobre Catarina, começaram a quebrar as resistências de Dona Lúcia. A aprovação definitiva de Dona Lúcia veio algumas semanas depois, quando ela foi visitar Catarina na mansão e viu como Rafael a tratava no dia a dia. Dona Helena, que já havia se tornado uma aliada do casal, fez questão de contar para Dona Lúcia sobre como Rafael cuidava de Catarina durante os enjoos da gravidez, como ele havia transformado um dos quartos em um consultório temporário para que ela não precisasse se deslocar para as consultas pré-natais, como ele conversava com a barriga dela todas as noites. Dona Lúcia, eu trabalho nesta casa há 15 anos e nunca vi o Rafael tão feliz, disse Dona Helena, enquanto elas tomavam café na cozinha. Ele ama sua filha de verdade, isso qualquer um pode ver. E ela fez bem para ele também. Ele era um homem muito solitário antes dela chegar na vida dele. O obstáculo final veio de onde Rafael menos esperava, de alguns dos clientes importantes da empresa, que começaram a fazer comentários sobre sua vida pessoal quando souberam do casamento iminente. Em uma reunião crucial para fechar um contrato grande, um dos investidores fez uma observação aparentemente casual sobre como mudanças pessoais drásticas às vezes afetavam o foco profissional dos empresários. A insinuação era clara. Alguns dos parceiros comerciais estavam questionando suas decisões pessoais e como isso poderia impactar os negócios. Rafael percebeu que precisaria ser estratégico para proteger tanto sua empresa quanto sua família das especulações e possíveis retaliações. A solução veio quando Rafael decidiu ser completamente transparente sobre sua situação. Em uma reunião com todos os sócios e principais clientes, ele apresentou Catarina oficialmente, contou a história de amor deles de forma simples e direta e deixou claro que sua vida pessoal estava mais estável e feliz do que nunca, o que só poderia ter efeitos positivos em seu trabalho. A presença de Catarina na reunião, grávida e radiante, conversando naturalmente com todos e demonstrando inteligência e educação, quebrou muitos preconceitos. Ao final da reunião, vários dos presentes parabenizaram Rafael pela escolha da esposa e pela família que estava construindo. "Vocês fazem um casal lindo", disse um dos clientes mais conservadores. "É evidente que se amam muito. Isso é tudo o que importa." Com os principais obstáculos externos superados, Rafael e Catarina
puderam finalmente se concentrar em construir sua vida juntos e se preparar para a chegada do bebê. Eles decidiram que o casamento seria simples, mas significativo, realizado no jardim da mansão, onde haviam passado tantos momentos especiais durante o desenvolvimento do relacionamento. A cerimônia seria pequena, apenas com as pessoas mais importantes: Dona Helena, Dona Lúcia, alguns poucos amigos próximos de Rafael que haviam apoiado o casal desde o início e o padre da igreja que Catarina frequentava desde criança. A simplicidade da celebração refletia perfeitamente o que eles valorizavam: autenticidade, amor verdadeiro e a presença das pessoas que realmente importavam em suas vidas. Os preparativos para o casamento se transformaram em uma experiência de união para toda a pequena família que eles estavam formando. Dona Lúcia, que inicialmente havia resistido ao relacionamento, agora se dedicava completamente a ajudar nos preparativos, trazendo receitas tradicionais da família para o buffet e costurando detalhes especiais no vestido de noiva de Catarina. Dona Helena assumiu a coordenação geral da festa, organizando cada detalhe com o carinho de quem estava vendo um filho se casar. Rafael participava de tudo, desde a escolha das flores até a degustação dos doces, mostrando um envolvimento emocional que surpreendeu até ele mesmo. Ele havia imaginado que um casamento seria apenas uma formalidade necessária, mas descobriu que cada pequeno detalhe tinha significado quando era compartilhado com a pessoa amada. Durante os últimos meses da gravidez, Rafael se revelou um companheiro ainda mais dedicado do que Catarina havia imaginado possível. Ele reorganizou completamente sua agenda de trabalho para estar presente em todas as consultas médicas, leu todos os livros sobre gravidez e paternidade que conseguiu encontrar e transformou um dos quartos da mansão no berçário mais amoroso que se podia imaginar. Catarina, vendo o cuidado extremo que ele tinha com ela e com o bebê que ainda estava no ventre, sentia uma gratidão profunda por ter encontrado não apenas um grande amor, mas um verdadeiro parceiro de vida. Ela percebia que Rafael estava sendo transformado pela experiência da paternidade iminente, tornando-se ainda mais sensível e atencioso do que já era naturalmente. O casamento aconteceu numa tarde de sábado ensolarada, com Catarina usando um vestido simples, mas elegante, que destacava sua barriga de 6 meses de gravidez. Ela nunca se sentiu mais bonita na vida, não apenas por causa do vestido ou do penteado cuidadosamente arranjado, mas pelo brilho de felicidade que irradiava de dentro para fora. Rafael, ao vê-la caminhando pelo corredor improvisado entre as cadeiras do jardim, acompanhada por Dona Lúcia, sentiu os olhos se encherem de lágrimas de emoção. Naquele momento, ele teve certeza absoluta de que todas as dificuldades que haviam enfrentado, todos os preconceitos que haviam superado, valeram a pena para chegar àquele dia perfeito. A cerimônia foi íntima e emocionante, com votos escritos por eles mesmos que falavam sobre o amor que os havia unido e os sonhos que compartilhavam para o futuro. Após a cerimônia, durante a festa pequena mas alegre que se seguiu, aconteceram momentos que ficaram gravados para sempre na memória de todos os presentes. Dona Lúcia fez um discurso emocionado sobre como estava feliz por ver a filha encontrar um amor verdadeiro e como Rafael havia se tornado o filho que ela nunca teve. Dona Helena contou histórias engraçadas sobre como havia percebido que algo estava acontecendo entre eles, muito antes de qualquer um dos dois admitir, fazendo todos rirem com as peripécias que havia observado discretamente. Rafael fez um brinde especial, agradecendo a todas as mulheres presentes por terem moldado e apoiado o amor dele e Catarina, reconhecendo que sem Dona Helena e Dona Lúcia, aquele momento não seria possível. A lua de mel foi passada na própria mansão, transformada temporariamente em um refúgio romântico apenas para os dois. Rafael havia cancelado todos os compromissos de trabalho por 2 semanas, algo que nunca havia feito na vida, para se dedicar completamente à esposa e aos últimos preparativos para a chegada do bebê. Eles passaram os dias caminhando pelo jardim, conversando sobre como queriam criar o filho, planejando reformas na casa para acomodar melhor a família que estava crescendo e simplesmente desfrutando da companhia um do outro como marido e mulher. Catarina descobriu que a intimidade do casamento era ainda mais especial do que havia imaginado, não apenas pelos momentos românticos,
mas pela sensação de completude que sentia ao acordar todos os dias ao lado do homem que amava. O nascimento da filha deles, que recebeu o nome de Sofia, foi um dos momentos mais emocionantes da vida de ambos. Rafael estava presente na sala de parto, segurando a mão de Catarina durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando Sofia finalmente veio ao mundo, ele chorou mais do que Catarina, completamente tomado pela emoção de segurar aquele pequeno ser que representava a materialização do amor deles. A menina nasceu saudável e linda, com os olhos escuros da mãe e o cabelo escuro do pai, mas com uma personalidade que desde os primeiros dias mostrou ser única e especial. Dona Lúcia e Dona Helena se tornaram as avós mais dedicadas que se podia imaginar, revezando-se para ajudar com a criança e enchendo a casa de ainda mais amor e cuidado. Os primeiros meses com Sofia transformaram completamente a rotina da família. Rafael descobriu que ser pai era ainda mais gratificante do que havia imaginado e passou a trabalhar principalmente em casa para não perder nenhum momento importante do desenvolvimento da filha. Catarina se revelou uma mãe natural, intuitiva e carinhosa, mas também manteve sua independência e seus sonhos pessoais. Com o apoio de Rafael, ela começou a estudar pedagogia através de um curso à distância, realizando finalmente o sonho de se tornar professora. A casa se encheu de livros de estudo, brinquedos de bebê e principalmente de risadas e conversas sobre o futuro que estavam construindo juntos. Um ano após o nascimento de Sofia, Rafael e Catarina estavam sentados no jardim da mansão, observando a filha engatinhar pela grama macia enquanto o sol se punha no horizonte. Eles conversavam sobre como suas vidas haviam mudado completamente desde aquele dia constrangedor quando ela havia entrado por engano no quarto dele. Você já imaginou que um pequeno acidente fosse mudar nossas vidas para sempre? Perguntou Catarina, encostada no ombro de Rafael, enquanto observavam Sofia brincar com as flores que ela sempre cuidava com tanto carinho. Não foi um acidente, respondeu Rafael, beijando a testa da esposa com ternura. Foi o destino nos dando a chance de encontrar a felicidade, e eu sou grato todos os dias por você ter aberto aquela porta errada, porque me levou ao lugar certo, ao seu coração. Naquela noite, depois de colocar Sofia para dormir no berçário que haviam decorado com tanto amor, Rafael e Catarina se sentaram na varanda de seu quarto, olhando para as estrelas e conversando sobre os planos para o futuro. Eles falaram sobre dar irmãos para Sofia, sobre as viagens que queriam fazer quando ela estivesse maior, sobre como queriam educá-la para ser uma pessoa bondosa e generosa como a mãe. Catarina havia se formado recentemente em pedagogia e já estava planejando abrir uma pequena escola na comunidade onde cresceu, um projeto que Rafael apoiava entusiasticamente e que representava a união dos valores que ambos compartilhavam. "Estou tão feliz", murmurou Catarina, aconchegada nos braços do marido. "Às vezes acordo de manhã e não acredito que tudo isso é real, que tenho uma família tão linda, que encontrei um amor tão verdadeiro." Rafael a abraçou mais forte, sentindo o mesmo espanto gratificante diante da felicidade que haviam construído juntos. "É real, meu amor, e é só o começo da nossa história." E assim termina a história de Rafael e Catarina, dois corações que se encontraram da forma mais inesperada possível e construíram uma família baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na determinação de superar qualquer obstáculo que a vida colocasse em seu caminho. O que começou como um momento constrangedor e acidental se transformou na fundação de um amor que mudou não apenas suas próprias vidas, mas também tocou profundamente todas as pessoas ao redor deles. Dona Helena, que havia trabalhado tantos anos naquela mansão vazia e silenciosa, agora podia ver os corredores se encherem de risadas de criança e conversas amorosas. Dona Lúcia, que havia passado a vida inteira preocupada com o futuro da filha, finalmente podia descansar sabendo que Catarina havia encontrado não apenas estabilidade financeira, mas principalmente um companheiro que a amava e respeitava profundamente. A história de Rafael e Catarina nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe ou origem e sempre encontra uma forma de florescer quando duas pessoas estão dispostas a lutar por ele.
Rafael aprendeu que toda a riqueza do mundo não vale nada se você não tem alguém especial para compartilhar, que a verdadeira abundância vem do amor, da família e das conexões genuínas com outras pessoas. Catarina descobriu que ela sempre foi digna de amor e respeito, independentemente de sua origem humilde, e que seus sonhos não eram pequenos demais, apenas precisavam do momento certo e da pessoa certa para se realizarem. Juntos eles provaram que quando duas pessoas se amam de verdade e estão dispostas a enfrentar os desafios juntas, não existe obstáculo grande o suficiente para separá-las. Hoje, 3 anos depois daquele primeiro encontro inesperado, Rafael e Catarina vivem uma vida plena e feliz na mansão que se transformou finalmente em um lar verdadeiro. Sofia, agora uma menininha esperta e carinhosa de 2 anos, cresce cercada de amor e cuidado, sendo criada com os valores de bondade e simplicidade que seus pais tanto valorizam. A escola que Catarina abriu na comunidade onde cresceu se tornou um sucesso, oferecendo educação de qualidade para crianças carentes, um projeto que recebe todo o apoio e investimento de Rafael, que encontrou nessa causa social uma forma de retribuir à vida as bênçãos que recebeu. Eles descobriram que a verdadeira felicidade não está em acumular bens materiais, mas em dividir o que se tem, em cuidar um do outro e em construir algo maior do que eles mesmos. A mansão dos Almeida, que antes era apenas uma casa grande e vazia, agora ressoa com o barulho gostoso de uma família feliz. Nas manhãs, você pode ouvir Sofia brincando no jardim, onde os pais se conheceram melhor, sempre acompanhada por Dona Helena, que se tornou a avó mais dedicada que uma criança poderia ter. Nas tardes, Catarina estuda na biblioteca onde ela e Rafael costumavam conversar sobre livros, agora se preparando para o mestrado em educação que pretende cursar. Nas noites, a família se reúne na sala de jantar, que antes só era usada em ocasiões especiais, compartilhando refeições simples, mas recheadas de amor e conversas sobre os planos para o futuro. E nos finais de semana, Dona Lúcia vem visitá-los trazendo sempre algum doce especial que fez para a neta e histórias engraçadas do restaurante onde trabalha. Esta história nos lembra que os encontros mais importantes da nossa vida muitas vezes acontecem quando menos esperamos, nos momentos mais comuns e aparentemente insignificantes. Uma porta aberta por engano pode ser o início de tudo que sempre sonhamos. Um constrangimento pode se transformar na memória mais preciosa de uma vida inteira. Um momento de vulnerabilidade pode ser exatamente o que precisamos para deixar o amor entrar. Rafael e Catarina nos ensinam que o verdadeiro amor não precisa de grandes gestos ou cenários perfeitos para florescer. Ele nasce nas pequenas gentilezas do dia a dia, cresce através do respeito mútuo e da admiração genuína, e se fortalece quando duas pessoas decidem que querem enfrentar a vida juntas, não importa quais sejam os desafios. Que a história de Rafael e Catarina inspire você a acreditar no poder do amor verdadeiro, a não desistir dos seus sonhos, mesmo quando parecem impossíveis, e a manter sempre o coração aberto para as surpresas maravilhosas que a vida pode nos reservar. Às vezes, a felicidade que procuramos está bem mais perto do que imaginamos, escondida atrás de uma porta que ainda não tivemos coragem de abrir. E lembre-se sempre, você merece ser amado exatamente como é. Merece ter seus sonhos respeitados e apoiados, e merece encontrar alguém que veja em você tudo de bom que existe, independentemente de onde você veio ou para onde está indo. O amor verdadeiro existe, e quando ele chegar na sua vida, você vai saber que valeu a pena esperar. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu me emociono contando essa história. Se vocês gostaram da narrativa de Rafael e Catarina, não esqueçam de deixar seu like aqui embaixo para que eu saiba que estou no caminho certo. Se inscreva no canal se ainda não fez parte da nossa família. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. E me conta nos comentários, qual foi a parte da história que mais tocou seu coração? Você já viveu alguma situação parecida, onde um encontro inesperado mudou sua vida? Compartilha com a gente. Adoro ler os comentários de vocês e saber como nossas histórias tocam suas vidas. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa especial que precisa acreditar no amor verdadeiro, com quem está passando por um momento difícil e precisa de esperança, ou simplesmente
Com quem você acha que vai se emocionar como vocês se emocionaram? E que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor, muita felicidade e muitas histórias lindas para contar. Até a próxima e lembrem-se sempre, o amor verdadeiro existe e pode estar esperando por vocês na próxima porta que abrirem.